vestibular social da PUC coloca você no centro da mudança que deseja ver no mundo. E você ainda ganha bolsa de estudo de 50%. Escolha seu curso e inscreva-se já. Faça a prova ou utilize sua nota do Enem. Olá, seja bem-vindo a este momento de estudo, análise e reflexão. Esta live foi preparada com muita dedicação, pensando em você. No mês de outubro, aqui na PUC Goiás, realizamos o grandioso Congresso de Ciência e Tecnologia. Foram quase 14 mil participantes, com conferencistas de diversos estados do Brasil e de vários países do mundo. Agora, em continuidade, temos a realização de mais um importante projeto acadêmico para você. Trata-se do projeto Ciência em Casa. Em nossa universidade, a ciência não pode parar. A sociedade não tem como esperar. Ela pede respostas urgentes da ciência. Por isso, precisamos dar continuidade aos estudos e ao compartilhamento das pesquisas, sem interrupções e sem perder tempo. Estamos quase vencendo a travessia pelo ano de 2020. Tivemos perdas, luto e grandes incertezas. Mas não perdemos esse ano acadêmico porque tivemos firme determinação e a graça de Deus. Olhemos para o futuro com esperança e levemos para as nossas vidas a lição do quanto é importante a perseverança, a fé, a confiança, a resiliência diante das dificuldades. Que este momento de estudo e diálogo, que vai acontecer nesta live, sirva-lhe de fecunda aprendizagem e de grande crescimento. Aproveite ao máximo essa oportunidade com foco, com determinação. Um grande e fraterno abraço a você. Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live. Essa é a nossa live do curso de Relações Internacionais da Escola de Direito e Relações Internacionais da PUC Goiás. E nós hoje vamos tratar sobre esse tema bastante esperado, né? Sobre o tema do impasse das eleições estadunidenses no mundo, né? As eleições dos Estados Unidos. Então, na live de hoje nós vamos ter um convidado especial, o professor Romualdo. Nós agradecemos profundamente a presença dele, a participação dele, né, nesse evento. E é uma semana, né, que todos os alunos estavam muito ansiosos por compreender um pouco mais sobre esse processo em que o presidente dos Estados Unidos, né, até o dia 20 de janeiro, o presidente Donald Trump, que ainda se recusa a aceitar, reconhecer a derrota nas eleições, a mudança, né, e todo o processo de, essa dificuldade também no processo de transição entre o governo republicano e o governo democrata. Quais são esses impactos nas relações com o Brasil? Quais são os impactos também para os outros governos que são considerados governos de direita, né, já que com a derrota do Donald Trump nas relações internacionais. Então, nós temos aí muitas questões a pensar dentro desse tema. O professor Romualdo, então, aceita o desafio de, nessa semana em que ainda existem muitas questões ainda envolvidas, a tratar do assunto. E nós vamos ter, então, essa live, essa oportunidade para que vocês tenham essa reflexão, algumas das reflexões em relação às eleições dos Estados Unidos, as relações com o Brasil, nessa temática da democracia, de ser a primeira mulher, né, a Kamala Harris sendo a primeira mulher a ocupar, não mais, né, uma mulher não mais somente como a primeira-dama, mas como vice-presidente nos Estados Unidos,
Então, o professor Romualdo vai ter esse desafio para tratar desse tema. Eu agradeço profundamente, como disse, agradeço a presença de todas e todos, e agradeço também o Centro Acadêmico do Curso de Relações Internacionais, na pessoa da Júlia Gonçalves, ela é que está nos ajudando também a organizar o evento e vai mediar esse evento. Então, que todos tenham uma boa live, e vou passar então para a Júlia. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia, presidente do Carislim por Goiás, Centro Acadêmico de Relações Internacionais, e nós tivemos a grande oportunidade de convidar o professor Romualdo. O professor Romualdo, ele é formado em História pela UFG, mestrado em História pela UFG e doutorado em Geografia pela UFG, e hoje o professor trabalha no Instituto de Estudos Socioambientais na UFG. Então, nós estamos tendo essa grande oportunidade de ouvir e aprender mais sobre esse momento tão atual que estamos vivendo. Então, nós queremos agradecer ao professor e também a presença de todos nessa primeira live do Circuito de Ciência e Tecnologia do curso de Relações Internacionais. Obrigada. Olá, boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui ao convite que me foi formulado, né, pela Aline, né, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, agradecer à professora Aline, né, coordenadora do curso de Relações Internacionais, por esse momento que é importante, né, de a gente poder discutir temas que são relevantes, né, que têm relações, né, com o Brasil, mas seguramente com todo o mundo, né. Eu, evidentemente, atendi com todo prazer ao convite para fazer essa discussão, né. Já conheço a Aline, porque ela participa conosco também de discussões em um grupo de estudo, né, que eu organizo na Universidade Federal de Goiás. Ela tem uma participação bastante ativa, né? E nesse grupo de estudo nós temos feito discussões sobre todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Toda essa situação que o mundo vive, né? E, evidentemente, as consequências que advêm de determinadas políticas que sofreram, digamos assim, uma mudança, uma transformação brusca, né, muito radical, nessa década, né, que está se encerrando agora, né. Nós tivemos uma primeira década também em meio a situações muito, muito complexas, né, uma crise econômica muito forte, né, que abalou o mundo, né. Se avançarmos um pouco para trás, o impacto que houve bem no começo do século, do ataque ao coração do império, e aí eu me refiro ao ataque ao World Trade Center, né, um dos ataques terroristas, né, mais impactantes da história moderna, né, e todo esse processo de transformação que passou a acontecer no mundo, e tendo exatamente como centro os Estados Unidos da América, né, os Estados Unidos, que é a grande potência hegemônica mundial, né, ainda, né, no topo do poderio econômico, claro, vendo se aproximar, já olhando pelo retrovisor e vendo a China muito perto, né, mas ainda muito distante em termos de poderio bélico, né. Portanto, os Estados Unidos ele detém um controle e um poder militar muito forte por todo o mundo. São mais de 200 mil militares espalhados em mais de 800 bases militares, né? Ou a grande maioria, 95% dessas bases militares são do próprio Estados Unidos, né? E outros 5% de seus aliados e de OTAN, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, é um país que tem um poder muito grande em todo o mundo e, evidentemente, o que acontece nos Estados Unidos se reflete por todo o globo, né? E nós temos exatamente dentro, né, deste espectro entender a importância das eleições dos Estados Unidos,
que neste ano não foram eleições, digamos, singulares, né? As eleições dos Estados Unidos, elas acontecem corriqueiramente, e nós sabemos que é um processo bem diferenciado do nosso, né? E é preciso que a gente entenda como é que acontecem as eleições dos Estados Unidos, né? O que nós podemos dizer que há de singular nesse processo eleitoral deste ano nos Estados Unidos é a grande polaridade que se criou depois das eleições de Donald Trump e toda a articulação que ele possibilitou com o poderio que o Estado estadunidense possui de ampliar para outras partes do mundo uma política comandada por segmentos de extrema-direita com estratégias bem diferentes daquelas que, tradicionalmente, a política lidou nos últimos anos, né? É evidente que isso não acontece somente a partir deste ano, né? Não é somente a partir deste ano, é algo que já vem sendo construído ao longo, eu diria que, de décadas. Eu vou um pouco depois falar um pouco sobre isso, né? Mas essa forma de bater de frente com o establishment, né, com essa estrutura de poder sendo comandada por dois grandes partidos tradicionais, e dentro desses partidos tradicionais, por, digamos, atores que já vêm de décadas comandando a máquina partidária, né, a entrada de Donald Trump, digamos, pelo submundo da política, ela vem exatamente para derrotar esse establishment. E é assim que ele entra no Partido Republicano para concorrer com Hillary Clinton. É um processo muito complicado, né, que eu tenho indicado alguns documentários, né, que podem ser assistidos, né, na Netflix, seja Privacidade Hackeada, né, que é o escândalo da Cambridge Analytica, que também esteve envolvido nas eleições de Donald Trump, né, e o outro é Get Me, Roger Stone. Roger Stone, que é, digamos, uma eminência parda em todo esse processo, né, junto com Steve Bannon, esse não tão eminência parda, né, mas que foi vice-presidente da Cambridge Analytica e até hoje está por trás ali de Donald Trump, não aparecendo muito, mas dando todos as linhas pelas quais o Donald Trump tem seguido. Então, esses dois personagens estão atuando no submundo da política dos Estados Unidos há muito tempo, né? E eles descobriram que, para ascender ao poder, eles não conseguiriam fazer isso pelos mecanismos tradicionais de partidos que estavam dominados por esse establishment. E um apoio sendo dividido ali entre grandes veículos de comunicação, né? A estratégia vai ser exatamente derrotar esse establishment, derrotar essa forma de fazer política tradicional e derrotar os grandes meios de comunicação da mídia estadunidense. E, por meio das redes sociais, de criação de sites importantes, sites de notícias ligados, inclusive, tendo Steve Bannon à frente, né, eles começaram um processo de desconstrução da política tradicional, né? Essa desconstrução ela vem por meio de mentiras, de notícias falsas, aquilo que comumente se convencionou chamar de fake news, né? E da absoluta indiferença com os mecanismos de modelos tradicionais, né, que existiam naquela forma de fazer política. Então, eles se bateram exatamente de frente contra isso. Então, eles foram num caminho diferente, principalmente, e esse foi um elemento muito forte da destruição de reputação, né, ou destruições de reputações. Então, era tirando da política todo aquele mecanismo que, de certa maneira, tem muito de hipocrisia por trás, né? De relações amistosas, fraternas, de reconhecimento do adversário como, digamos, um competidor a ser respeitado,
né? Isso, evidentemente, foi destruído nesse processo. E o adversário passou a ser visto como um inimigo. E um discurso de ódio, ele passa a ser disseminado contra quem estava nas evidências de todo esse processo político tradicional. Então, é um pouco o discurso que nós ouvimos também aqui no Brasil, mas porque isso não ficou restrito aos Estados Unidos. Isso disseminou para outras partes do mundo, Hungria, Polônia, Itália, Reino Unido, né, com o Brexit. Essa estratégia foi usada no Brexit e possibilitou, inclusive, uma situação que se tornou inusitada na União Europeia, que não era esperada, que foi exatamente a derrota daqueles que esperavam a permanência do Reino Unido na União Europeia, né? Por meio exatamente de todas essas estratégias, inclusive do uso do roubo de dados, né, pela Cambridge Analytica, que é explicado nesse documentário que eu citei, Privacidade Hackeada. Então, houve toda uma construção anterior, né, para mudar o foco da política, mudar a maneira de se fazer política, e, claro, é todo aquele discurso contra a chamada velha política, né? E o personagem que ascende nesse processo com toda essa estratégia, né, fake news, ataques desrespeitosos, destruição de reputação, mentiras sendo repetidas, né, ad nauseam, né? Quem ascendeu em todo esse processo foi exatamente Donald Trump, né, que se tornou presidente, né, quer dizer, uma figura que para nós era desconhecida, né, para o público brasileiro, mas para o público estadunidense ele não era desconhecido, né, porque ele, por muitos anos, comandou um reality show, né, onde ele promovia jovens empreendedores, né. Não estou lembrado aqui, se não me engano, o Aprendiz, não sei, eu não estou lembrado qual é o título desse programa, que fez com que ele se tornasse bastante reconhecido nos Estados Unidos, né? É um bilionário, né, envolto em uma série de escândalos de sonegação fiscal, né, mas que tem uma participação muito efetiva, né, na economia dos Estados Unidos, principalmente no ramo de hotel, de turismo e tudo mais, né, mas em outras áreas também, e não só nos Estados Unidos, por diversas outras partes do mundo, né? Portanto, é um dos donos do dinheiro da economia dos Estados Unidos, né? Portanto, lá ele era um personagem conhecido, mas não na política, né? Na política, ele era o que se denomina lá de outsider, né? Alguém que vem de fora de toda a estrutura tradicional da política. E se elegeu presidente, com esses mecanismos que ele utiliza e adotou durante todo o processo em que foi presidente. Tanto que uma série de pesquisas foram feitas, né, por jornais, pela mídia, né, dos Estados Unidos, em que detectaram que praticamente 80% do que o Donald Trump falaram não correspondiam à verdade. Mas isso era exatamente parte dessa estratégia a qual eu me referi até aqui, né? Então, assim, o estudo, né, estudar como, digamos, a política ela foi posta de ponta cabeça nesses últimos 10 anos, nos ajuda a compreender toda essa situação de tensão existente nessas eleições dos Estados Unidos, né? A postura negacionista desse governo, né? A não aceitação do resultado eleitoral e, inclusive, o próprio crescimento dele, Donald Trump, na quantidade de votos que obteve em comparação às eleições passadas. Então, somente analisando esse processo anterior, né, e as coisas em que os Estados Unidos vivem, né, mas aí é uma parte que, se nós formos entrar nela, demandaria muito tempo, né, porque eu teria que ir lá, o ataque ao Trade Center, as guerras intempestivas, né, contra inimigos invisíveis, né, porque se declarar guerra ao terror, você está declarando guerra
a inimigos invisíveis, né? A crise de 2008, né, que fez quase que praticamente levou à bancarrota a economia dos Estados Unidos, e por extensão levaria toda a economia mundial, né? E de lá para cá não houve uma recuperação dessa economia, e os Estados Unidos foi cada vez mais entrando em dificuldades, porque não vencia as guerras que estavam lutando, mas despendia altos recursos, né, que só fazia crescer toda essa indústria bélica e as corporações ligadas a toda essa estrutura, né? E ali, paralelo, vendo se aproximar o poder econômico, tecnológico, aceleradamente da China, em uma estrutura completamente diferente, uma China que não estava envolta em nenhum processo de disputa, né, com outros países, de guerra ou outras disputas, que não os problemas internos somente dela, né? Então, essa situação dos Estados Unidos econômica, ela também tem que ser entendida, né, para que a gente compreenda por que a população dos Estados Unidos, tendo se deslumbrado com a eleição do primeiro presidente negro, Barack Obama, né, e tem uma participação naquele momento muito forte, né, do eleitorado negro, ele passou 2 mandatos e logo em seguida você tem a eleição de um oposto, né, uma extrema-direita com um discurso completamente diferente daquele que o Obama fez internamente no tocante aos direitos humanos, a questão das mulheres, né, a questão dos negros, e, evidentemente, é um formato de política econômica diferente da que o Donald Trump passou a defender, inclusive quando era candidato, né? Os Estados Unidos saem de uma postura política multilateral, né, e avança para uma política unilateral, né, desconhecendo todos os acordos que foram feitos, né, internacionalmente, que contou com o aval dos Estados Unidos, do governo Obama. Então, como é que se entende essa mudança tão radical se você tinha um presidente que tinha uma aceitação muito forte internamente, né? No primeiro mandato, mas no segundo mandato você já se depara com a estratégia dessa oposição da extrema-direita, que já começa exatamente a se fortalecer com esses discursos que eu me referi agora há pouco, e com um protagonismo muito forte, que nós não podemos esquecer, da força da igreja evangélica, pentecostal e principalmente neopentecostal, que já veio desde a primeira eleição do Barack Obama, já se articulando e disputando, inclusive, o poder com a Sarah Palin, que se tornou uma grande liderança nesse segmento e que esteve ao lado do Donald Trump depois, né? Muito embora tenha perdido espaço para essa extrema-direita que surge do submundo, né? Juntamente com os supremacistas brancos, com uma radicalidade muito mais perversa e destilando ódio. Então, mas também fazendo parte de toda essa base de apoio ao Donald Trump. Então, todos esses mecanismos, todas essas estruturas, essas alianças e a maneira como tudo isso foi utilizado para desconstruir a figura de Barack Obama e depois a figura de Hillary Clinton, né? Barack Obama, que teve, inclusive, a sua própria nacionalidade questionada pelo Donald Trump, né? Que ficou muito tempo questionando se, de fato, Barack Obama teria nascido nos Estados Unidos, né? Então, esse já foi um mecanismo dessa estratégia utilizada para ir exatamente, digamos, atacando essas reputações, né? Em seguida com o Bill Clinton, né? E depois com a Hillary Clinton, né? Que foi tratada de forma absolutamente misógina, machista, né? Além de acusá-la de ser desonesta. Então, todas essas situações, elas foram ganhando espaço na sociedade estadunidense, que, como a nossa, não desconheçamos, é fortemente conservadora, né? E, diante de uma situação,
em que, economicamente, as pessoas começavam exatamente a sentir, né? Com uma economia interna desvalida que entrava exatamente em crise, tinha dificuldades de se recompor, e via a China crescer aceleradamente. O Donald Trump vem exatamente com o discurso para se contrapor a isso, e a política que ele vai desenvolver é do America First, ou seja, América em primeiro lugar, né? Portanto, uma política voltada para atender às necessidades internas dos Estados Unidos, né? E, evidentemente, desconsiderar, inclusive, aliados, né? Se, porventura, determinadas alianças estivessem atingindo os interesses dos Estados Unidos. Como foi a discussão em relação à OTAN, onde houve tanto entreveiro com o presidente da França, né? Como também da mesma maneira, né? Com a Angela Merkel, né? da Alemanha, né? Que os embates ali, inclusive, foram maiores, né? Então, todas essas situações criadas pelo Donald Trump reforçou internamente as suas bases. E esses movimentos internos que ele abandonou, né, ele deu todas as condições para que esses movimentos agissem agressivamente, inclusive, né, e que possibilitasse o fortalecimento do racismo, que já é estrutural nos Estados Unidos, né, isso, apesar de nós vermos manifestações de jovens, de negros, nós temos que entender que os Estados Unidos têm uma população majoritariamente branca. A comunidade negra não passa de 30%, né, ali nos Estados Unidos, em torno disso, né? Portanto, você tem uma população majoritariamente branca, né? Diferente, inclusive, que daqui do Brasil, né? E uma base muito conservadora, né, evangélica, religiosa, e mesmo a Igreja Católica nos Estados Unidos tem um viés bastante conservador, e não foi à toa que, nos últimos minutos, né, digamos, nos minutos finais, né, antes de iniciar o processo eleitoral, ele indicou para a Suprema Corte, uma católica conservadora, né? O objetivo foi exatamente ganhar esse eleitorado católico conservador, né? E nós temos que ter essa percepção. Joe Biden se tornou o presidente mais votado na história dos Estados Unidos. Superou e muito a votação de Obama. Agora, em segundo lugar, depois de Joe Biden, quem teve voto maior, a maior quantidade de votos nos Estados Unidos? Não foi Barack Obama. Foi Donald Trump nessas eleições. Então, ele superou e muito a votação que ele teve, e teve votação maior do que Barack Obama, né? Portanto, Donald Trump foi derrotado nas eleições, e aí ele, evidentemente, vai vender muito caro essa derrota por uma estratégia, inclusive, de manter vivo o trumpismo, e, quem sabe, voltar mais adiante a se candidatar, porque o que o Donald Trump fez muitas vezes em todo esse processo que ele foi presidente e candidato, foi quebrar as tradições nos Estados Unidos. Então, essa tradição de não ter ex-presidente candidato de novo, seguramente ele pode quebrar de novo, né? Então, ele teve uma votação importante, que tem que ser considerada, né? Ele tem, portanto, uma força política que não pode ser negada. Os republicanos farão, vai depender das eleições da Geórgia, mas hoje tem maioria no Senado, e da mesma maneira como eles fizeram com o Barack Obama, eles podem criar exatamente dificuldades para a governabilidade de Joe Biden, né? E, evidentemente, você tem uma situação de polarização política nos Estados Unidos que vai continuar. Ela não se encerra com o final desse processo eleitoral, né? Bom,
Aí vamos ao processo eleitoral. Os Estados Unidos têm um processo eleitoral diferente do nosso. Né? As eleições nos Estados Unidos, elas não são eleições diretas. Né? As eleições nos Estados Unidos são eleições indiretas. Cada estado elege seus representantes para o colégio eleitoral e elege também os parlamentares, deputados e senadores. Né? Agora, esses estados, cada um per si, estabelece as regras que vai vigorar ali em seus limites territoriais. Né? É diferente de aqui no Brasil, onde o Tribunal Superior Eleitoral é quem faz as regras e quem comanda quem centraliza todo o processo eleitoral, né, com os tribunais regionais. Nos Estados Unidos, não funciona dessa maneira. Tá? Então, nos Estados Unidos não há uma centralização do processo eleitoral. Então, cada estado realiza as eleições, né, e nem há uma central que contabiliza isso, como aqui o TSE faz, ou os TREs. Né? Então, ao fim das eleições, os estados ali que têm, evidentemente, os seus juízes eleitorais, eles realizam todo o processo, a organização, não é que seja desorganizado, inclusive uma notícia que foi divulgada hoje pelos meios de comunicação é que essa foi a eleição mais segura de toda a história dos Estados Unidos. Né? Então, você tem uma descentralização, porque os Estados Unidos é um país em que os estados têm autonomia para estabelecer regras que não necessariamente seguem alguma regra nacional. Né? Ou podem, inclusive, tanto que nas eleições eles realizam diversos plebiscitos. Teve estado lá que realizou o plebiscito para legalizar a maconha, para legalizar a cocaína. Né? E tem diversos outros plebiscitos. E não são também só 2 candidatos. Existem outras candidaturas, mas que são minoritárias, quase são de percentuais bem pequenos, porque a estrutura ali é quase uma estrutura bipartidária. Né? Ora, por que funciona assim esse processo eleitoral nos Estados Unidos? Porque a Constituição estadunidense, né, ela, desde que foi criada, ela garantiu a autonomia para os estados. Né? Então, nós precisamos conhecer a história dos Estados Unidos. Você tem 13 colônias que se rebelam, né, contra a metrópole que as colonizam, que é a Inglaterra, né? E depois de todo um processo de luta de independência, um processo revolucionário, né, eles se libertam do domínio inglês, né, e na discussão sobre a Constituição, evidente, ali as colônias elas surgem de forma independente, de forma autônoma, e há uma exigência de que essa independência e essa autonomia elas permaneçam. Né? Foram 13 colônias, mas os Estados Unidos foi ampliando o seu domínio territorial, foi dividindo alguns desses estados iniciais, né? Foi conquistando, portanto, outras terras, fez uma revolução que conquistou terras, território que era do México, comprou outra parte também do México, comprou território que era da Espanha, que era da França, né? Comprou território também que era da União Soviética, da Rússia, né? E assim foi ampliando os seus limites territoriais. Hoje são 50 estados, mas manteve essa tradição de independência e de autonomia em relação a uma série de questões, né? Que às vezes são decididas em suas cortes judiciais estaduais e, porventura, podem também ser levadas para a Suprema Corte. E nesse processo é exatamente isso que o Donald Trump deseja. Né? Hoje acabou de sair o resultado da Geórgia e, portanto, houve a vitória ali também de Joe Biden, ampliando alguns meios de comunicação já contabilizam mais de 300 votos para Joe Biden,
outros falam em 293, né? Então, há aí uma divergência por conta, se não me engano, do estado do Arizona, né? Onde há uma divergência. Alguns desses estados, mesmo a Pensilvânia, mesmo a Geórgia, né? O Arizona, esses percentuais pequenos, alguns estados, automaticamente, quando o percentual é menos de 0,5%, né, a recontagem ela é automática. Em outros estados, o candidato ele tem direito de pedir recontagem quando a margem ela é pequena, por exemplo, menos de 1%. Nesses casos, quando não é automático, o próprio partido do candidato que requereu a recontagem, ele tem que bancar os custos da recontagem, que gira ali entre 2 a 3 milhões de dólares. E é exatamente por isso que, mesmo terminada a eleição, eles continuam nas redes sociais pedindo mais financiamento, né, para a candidatura. Né? O que o Donald Trump deseja, mesmo com tudo... Porque quando o Trump ganhou da Hillary Clinton, em muitos desses estados, né, esses estados ali que são muitos disputados, né, do Nordeste, dos Estados Unidos, né, dessa região ali do entorno, do chamado corredor da ferrugem, né, se não me engano, esse é o termo que é utilizado, né, são estados muito disputados, né, e alguns, inclusive, oscilam. Uma eleição vota no republicano, outra eleição vota em democratas. Esses são os estados mais disputados. E mesmo com a vitória do Donald Trump sobre a Hillary Clinton, o percentual também foi pequeno. Foi nesses limites aí. E já houve, na eleição de George W. Bush, né, o Bush filho, né, contra o Warren, onde teve que haver recontagem na Flórida. Uma recontagem que foi empastelada com acusação de fraude na recontagem e que, por pressão dos republicanos, foi paralisada essa recontagem e a Suprema Corte deu a vitória para o Al Gore, que terminou reconhecendo, inclusive, antes do tempo que deveria ter reconhecido. Então, digamos, no popular, como nós falamos, ele jogou a toalha. Né? Coisa que o Donald Trump não está fazendo e não vai fazer, porque o Donald Trump está por trás de um projeto de expansão dessa nova direita para o mundo. Ele faz parte dessa estrutura que se articulou em diversas partes do mundo, do que nós podemos chamar, e pelo menos eu chamo assim, alguns outros analistas também chamam, de internacional da extrema-direita, que tem o Steve Bannon como o grande articulador. E por meio do Steve Bannon, foi indicado para representar esse segmento, essa internacional, aqui na América Latina, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, né, e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Né? Portanto, essa é uma articulação que tem algumas lideranças em outras partes do mundo e alguns que continuam ainda no poder, como o Viktor Orbán, na Hungria, né, como o Jair Bolsonaro, também aqui no Brasil, o primeiro-ministro britânico, né, embora ele tenha reconhecido a vitória do Joe Biden, né, bem cedo, né, e mesmo tenha adotado posturas diferentes, depois que saiu, né, da quarentena da Covid, né, mudou um pouco o discurso, né, e saiu um pouco desse alinhamento, inclusive com o próprio Donald Trump. Né? Não que ele está fora desse arco de aliança dessa nova direita, né? Mas tem adotado posturas e posições diferentes. Né? O que pode acontecer? Vamos aqui, para eu ir já para a parte final, o que pode acontecer a partir daqui, primeiro com essa resistência de Donald Trump, em não aceitar o resultado eleitoral, e sendo seguido hoje somente pelo Jair Bolsonaro e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Né? Que, minha opinião, é em quem o Donald Trump se espelha. Né? Eu tenho uma opinião que o
o Donald Trump, na verdade, quer ser um autocrata, nos moldes de como é o Vladimir Putin, né? A grande diferença é que o Putin é um grande estrategista, né, ao contrário de Donald Trump, né? Mas somente esses dois chefes de Estado, né, dessas grandes, das principais, né, nações do mundo, né, que não reconheceram a vitória de Joe Biden, até porque hoje, depois do resultado da Geórgia, a China também enviou felicitações a Joe Biden, portanto, reconhecendo a sua vitória, né? Qual vai ser o resultado de todo esse processo, né? Dessa postura de radicalidade, de não aceitação e de judicialização do resultado eleitoral por parte de Donald Trump, né? E as consequências disso para o mundo. Com Donald Trump mantendo essa posição, que creio que se encerra logo depois da reunião do colégio eleitoral, não creio que isso vá muito adiante, né? As estruturas nos Estados Unidos são, digamos, muito sólidas, embora estejam estremecidas, os alicerces, a base, né, da democracia dos Estados Unidos estão estremecidas, né? Haverão ainda muitos anos pela frente para comprovar se essa estrutura ela vai cair ou não, vai depender exatamente de como vai se comportar Donald Trump, o trumpismo, né, e toda essa estrutura que se empoderou, né, durante o mandato de Donald Trump, né? Mas vamos pensar, então, em um Estados Unidos com, mais uma vez, um governo democrata, né? E o que isso tem a ver com a nossa realidade e com a situação brasileira, né? Em primeiro lugar, e aí eu acho que como eu tenho dito, já coloquei isso em alguns vídeos que fiz para o meu canal do YouTube, e aproveito aqui também para fazer a propaganda do meu canal do YouTube, né, canal Romualdo Pessoa, e eu disse isso. Aí, nós aqui no Brasil, as forças progressistas que, claro, comemoraram a derrota de Donald Trump, eu prefiro dizer que a comemoração foi da derrota de Donald Trump, embora muitos de centro-esquerda também comemoraram a vitória de Joe Biden, né? Mas, particularmente, eu comemorei a derrota de Donald Trump, né? Porque eu tenho noção do perigo que representa toda essa política e a forma como ela tem sido desenvolvida nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo, né? A continuidade de Donald Trump no governo dos Estados Unidos poderia levar a uma guerra contra a China, né? Essa era uma possibilidade iminente, né? Mas como é que nós podemos ver o governo democrata? Aí eu acho que nós temos que colocar os pés no chão, né? Então, uma coisa é a derrota do trumpismo, dessa nova direita, né, e do que ela representa, né, e outra coisa é o governo democrata para os Estados Unidos, né, porque nós aqui no Brasil estamos olhando a conjuntura dos Estados Unidos. Claro, pelo poder que os Estados Unidos exercem, se reflete em todo o mundo. É a nação mais forte do planeta, né, principalmente do ponto de vista da hegemonia bélica, da hegemonia e do poderio militar, né? Agora, se nós analisarmos historicamente como tem sido o comportamento dos governos democratas, eles não têm sido diferente de toda a estratégia utilizada desde o pós-guerra, desde o pós-segunda guerra, né? E aí é preciso identificar a doutrina de segurança nacional, né, que muitos imaginam que surge aqui no Brasil. Não, ela surge nos Estados Unidos, ela surge a partir das teorias, das estratégias de um geopolítico naturalizado estadunidense, não me engano, ele era holandês, né, Nicholas Spykman, que morreu em 1949, ou melhor, ele morre em 1944, com 49 anos de idade, era muito jovem, né? Mas já foi elaborando uma estratégia que depois foi utilizada pelos estrategistas que virão depois dele, que se chamou de Revenge,
que era exatamente para isolar a União Soviética, que era tido por um outro estrategista britânico, Halford Mackinder, como o Heartland, o coração do mundo, e o coração do mundo, pelo poder terrestre, dominaria a Eurásia, seguiria para a Europa Oriental, e dominando aquela parte da Europa, tenderia a dominar o mundo. O Nicholas Spykman vai dizer, não, quem domina o mundo é quem controla o Heartland. E daí vem exatamente a teoria do Heartland. E por trás dessa teoria está a teoria da contenção. Né? E a teoria da contenção visava exatamente conter o avanço e o poder da União Soviética, e é essa estratégia que ela vai prevalecer durante todo o período da Guerra Fria. Né? Com algumas mudanças, né? Com alguns estrategistas que vão se destacar, como Zbigniew Brzezinski, né? Que se viu tanto a democrata quanto a republicanos, diga-se de passagem, esteve, inclusive, por trás de Ronald Reagan, quando ele orientou os Estados Unidos a fazer um acordo, né, com os talibãs. E daí vem a expressão de Ronald Reagan, né, dos guerrilheiros da liberdade, que eram os mujahidins. Nada mais era exatamente do que os talibãs, que depois vão tomar o poder no Afeganistão, os soviéticos são expulsos do Afeganistão, né, e os talibãs tomam o poder e depois se voltam contra os Estados Unidos. E aí tem outra história, que é quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão para tentar encontrar Bin Laden. Vocês veem como é exatamente toda essa confusão. Mas a teoria da contenção, a estratégia da contenção, elas nos dá a indicação de como é que os Estados Unidos agem. Né? Foi importante lá quando teve o Plano Marshall, que recuperou a Europa que passou a ser grande devedora dos Estados Unidos, né? Se tornou forte aliada a praticamente todos os países europeus aliados dos Estados Unidos. Né? Daí veio o welfare state, o Estado do bem-estar social, e os Estados Unidos se empoderando em todo esse processo, se constituindo como grande nação poderosa economicamente e militarmente, espalhando suas bases militares. E entra governo republicano, entra governos democratas, eles não mudam essas estratégias de identificar o seu inimigo externo, ir lá e atacar e destruí-lo, né? Identificar o inimigo interno. E o Barack Obama, no governo do Barack Obama, assim como em todos os governos, também no Bill Clinton, eles usaram essas estratégias. O Barack Obama fez isso muito com o uso de tecnologias modernas, uso de drone de forma sutil, para identificar possíveis terroristas, possíveis inimigos, e com o uso de drone, assassinatos seletivos. E foram milhares de assassinatos com um custo colateral muito forte, né? De famílias, mulheres, crianças, que também foram assassinados quando esses alvos eram bombardeados por mísseis teleguiados a partir exatamente de longas distâncias ou por meio de drones. Portanto, e da mesma maneira, né, a tentativa de identificar o inimigo interno, né, que fez com que, inclusive, houvesse toda aquela denúncia de espionagem mundial, né, que, inclusive, atingiu o Brasil, né, que fez com que a presidenta Dilma Rousseff se recusasse a ir no encontro que tinha com o Barack Obama. Né? Um sistema de espionagem que espionava, quebrava a privacidade de dezenas, centenas de milhões, inclusive de cidadãos estadunidenses, e em diversas partes do mundo, inclusive de chefes de Estado. Então, nós temos que ter claro que o comportamento e a postura, né, seja de republicanos ou seja de democratas, ela corresponde aos interesses dos Estados Unidos enquanto um grande poder imperial. E isso vai continuar dessa maneira. É claro que a multilateralidade ela tende a voltar. O Joe Biden, pelo menos, já falou exatamente isso, que vai voltar a alguns acordos que o Donald Trump tinha saído, né?
essas relações bilaterais, elas também tendem a continuar, e, da mesma maneira, a identificação de governo que eles sejam hostis. E aqueles governos que forem hostis ao patrocínio de guerras híbridas, direto ou indiretamente, seja por meio de própria estrutura do Estado, por meio de forças especiais, de agentes de espionagem, ou seja, por corporações estadunidenses que dão apoio ao governo daquele país. Né? Então, nós não devemos ter dúvida em relação a isso. É claro que essa política tóxica, perversa, de disseminação do ódio, de destruição de adversários, de destruição de reputação, né? Misógina, racista, essa política ter sido derrotada, seguramente é um elemento a ser comemorado por todos aqueles que têm sensibilidade, que têm empatia, né, que deseja, evidentemente, uma solução para esses problemas que afetam bilhões de pessoas em todo o mundo, né? Uma grande maioria das pessoas que vivem em condições de pobreza, e inclusive sendo anunciado pela ONU que houve um aumento do número de pessoas que vivem em condições de pobreza absoluta e, portanto, passando fome. E não são dados ainda que abrange esse ano com a pandemia. Portanto, nós vamos ter dados que vão ser divulgados somente em 2021, que mostra uma realidade perversa e concentracionista, porque os mesmos dados demonstram que os ricos se tornaram mais ricos em todo esse período da pandemia. Portanto, a desigualdade ela tem exatamente crescido, né? O que tende a elevar as tensões, principalmente entre a juventude. Falta de perspectiva em relação ao futuro, ao que virá, né? Um número muito grande de desempregados, e dentre os desempregados, a maior quantidade, o maior percentual é de jovens e de mulheres, né? Uma situação em que nós sabemos que o racismo estrutural mantém a comunidade negra, portanto, refém dessas desigualdades e dessas políticas perversas, né, que gera todo esse processo de desigualdades. Portanto, é claro que derrotar governos que promovem abertamente políticas para favorecer os mais ricos tem, evidentemente, que ser comemorado, né? Mas é preciso que haja continuidade de movimentos desses segmentos que são mais oprimidos, né? Seja do ponto de vista de toda essa estrutura racista, de toda essa estrutura machista que existe na sociedade conservadora, né? Que pede avanços da ciência, que são negacionistas. Então, é importante que se mantenha essas discussões, que se mantenha essas mobilizações, para que, evidentemente, nós possamos solucionar todos esses problemas. Porque se a sociedade que mantém apoio a esses governos, porque estão frustrados com o que vem exatamente dessas políticas que não resolvem as suas situações, continuam dando apoio a esses governos, aí nós vamos ter uma situação de conflagração social internamente a diversos países. Vai ampliar isso, vai continuar ampliando isso nos Estados Unidos, vai se ampliar por outros países em um 2021 que virá com uma situação muito pior, porque essas desigualdades, como eu disse, elas tendem exatamente a se acentuar. Então, é preciso que haja uma reviravolta em todo esse processo político, na forma como ele vem sendo estabelecido nos últimos anos, para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Né? Então, para finalizar, já que hoje, e para que a gente possa fazer algumas discussões, alguns debates, já ouvi que tem algumas questões postas aí já nos comentários, né? Eu queria dizer, como hoje, esse 13 de novembro, é o dia da gentileza, é o dia internacional da gentileza, diga-se de passagem que o dia da gentileza aqui no Brasil era o dia da morte do profeta Gentileza, né? Um personagem folclórico, né? Que vivia pelas ruas do Rio de Janeiro, escrevendo, como a Marisa Monte conta,
canta, né? Escrevendo nos muros da cidade, né? Gentileza gera gentileza. E como hoje é o dia da gentileza, que a gente reflita exatamente sobre a necessidade de nós pensarmos, né, que devemos, sim, apoiar políticas que tenha na distribuição de rendas, no fim da desigualdade, o foco principal, que tenha empatia nas políticas, né, que preze pela solidariedade, que preze pela preocupação não só com o eu, mas com o outro também. Né? Eu acho que isso é o que faz uma sociedade ser solidária e o que faz cada um de nós sermos, digamos assim, empáticos, né? Na relação com o outro. Eu acho que é o que nós mais estamos precisando nesse momento terrível pelo qual a humanidade está passando, e nós também aqui. Certo? Então, eu finalizo aqui, Júlia, e creio que você pode abrir para as questões, e aí eu vou, evidentemente, discutindo e respondendo as questões como elas estão colocadas aí já aí alguns comentários. Tá bom? Fico aí à sua disposição, Júlia. Enquanto isso, eu vou ver o que é que foi dito aqui por algumas pessoas. Antenor Pinheiro aqui, Antenor, geógrafo, recém-formado, né, perito criminal, jornalista, em que medida o impasse eleitoral forjado por Trump pode refletir no processo eleitoral brasileiro de 2022. Né? Então, está aí a questão posta pelo Antenor. Ora, as eleições aqui no Brasil, elas vão acontecer ainda daqui a 2 anos, né? É evidente que todo o nervosismo que tem acometido o presidente brasileiro nos últimos dias, né, para além dos problemas familiares, né, que tem tomado aí as páginas policiais, né, também em relação a essa situação, né, de derrota de Donald Trump, né, e do alinhamento, né, que ele criou, né, até sem ter muito em troca, né, um alinhamento onde as questões pessoais pesou mais do que o interesse do Estado brasileiro. Né? Então, é evidente que esse nervosismo dele advém de toda essa situação. Né? Se a eleição fosse daqui a 6 meses, o impacto seria muito forte. Né? Mas ele é em 2022. E cabe aqui aqueles que desejam derrotar essa mesma estrutura que garantiu a base para Donald Trump e que funciona aqui no Brasil, pense, claro, a partir de agora, em mecanismos, seja as forças progressistas, em fazer com que os movimentos sociais ganhem as ruas, né, como aconteceu nos Estados Unidos, foi uma força fundamental no processo eleitoral, né, a mobilização dos negros, né, e da juventude, isso foi essencial, né, e durante o processo eleitoral, não só no movimento antirracista, né, contra aquelas barbaridades praticadas pela polícia, né, e pela ação dos supremacistas brancos, Ku Klux Klan, por aí, mas também no processo eleitoral, o movimento negro, de forma organizada, né, fez um chamamento para que os negros fossem votar. Né. Então, é preciso exatamente essas duas situações. Né. É preciso, evidentemente, que essas mobilizações, que os movimentos sociais, principalmente a juventude, que sempre teve um papel importante na história política brasileira, né? Mas também o movimento negro, também o movimento de mulheres, que tem uma força muito grande aqui no Brasil, né? Mas que a sociedade brasileira ainda não compreendeu a importância desses movimentos e a importância da luta antirracista e da luta feminista. Então, é preciso que esse movimento também saia de suas bolhas, né, amplie o seu leque de alianças e vá até essa sociedade periférica, aqueles que, classe média baixa, e aos pobres que apoiam esses movimentos de direita, que não tem nada a ver com a realidade dessas pessoas. Então, esses movimentos precisam exatamente ganhar esse público que está sendo enganado, né,
desde os púlpitos até as fake news, né? Portanto, até as mentiras que são disseminadas pelas redes sociais. Então, vai depender exatamente disso, e da unidade dessas forças que desejam derrotar esse movimento de direita que prima pela disseminação do ódio, né? Pela aversão à política, né? E pela aversão a esse modelo tradicional de democracia. Algo que nós também temos e precisamos discutir, né? Porque vocês assistem aí os programas eleitorais e a desigualdade que existem, né? Tem candidatos que não têm nem espaço no horário eleitoral e tem candidatos bilionários disputando a eleição. E são esses que são eleitos. Então, você tem aqui no Brasil, eu tenho dito isso, também uma plutocracia. Ninguém fala mais de plutocracia. Qualquer dicionário de política nos ensina que é o governo dos ricos para os ricos. E democracia é o governo do povo para o povo. Mas não tem sido assim, tem sido uma plutocracia. Então, esse modelo nós temos que discutir, mas no viés exatamente que atender aos interesses dessa maioria explorada e oprimida, e não de uma minoria de 1% que se enriquece explorando essa imensa maioria que dá poder para eles, né? Então, vai depender de tudo isso, entendeu? Para que aqui no Brasil a gente possa comemorar do jeito que estamos comemorando a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. Ô, Júlia, deixo aí ao seu comando. Muito bom, professor. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né? Principalmente por ser uma sexta-feira à noite, e eu estava comentando com a Aline que a gente está vendo aí só os relâmpagos atrás aí na janela, só o clarão. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade. E tem duas perguntas feitas que elas se assemelham um pouco, então eu vou fazer elas como se fosse um bloco, né? Que foi a do Lucas Braz, que perguntou: agora com uma nova ideologia no comando dos Estados Unidos, como isso pode afetar o Brasil em sua política interna e externa? E o Danilo, que perguntou: professor, em sua visão, de acordo com os resultados das eleições de 2020 nos Estados Unidos, o Brasil tem mais a perder ou ganhar ao se falar das suas relações com o país? Elas se parecem, né? Elas são parecidas. Eu farei um pouco do ponto de vista mais geral, né? Sobre a maneira como isso vai impactar, né? Pela própria tradição que os democratas têm, né? Os democratas, eles são mais sutis na forma de governar, né? Mas são igualmente duros, né? Nas relações que estabelecem com países que não se alinham com eles, né? Eu não tenho dúvida de que houve apoio à guerra híbrida aqui no Brasil por parte dos Estados Unidos, né? Na derrota, no impeachment, né? No golpe institucional que ele instituiu a presidente Dilma Rousseff, né? E, inclusive, os Estados Unidos, a CIA, esteve por trás, né? De informações sigilosas obtidas por meio de todo esse processo, né? Que foi denunciado, né? De invasões de privacidades, né? De espionagem a diversas instituições que para eles são estratégicas, e claro, a Petrobras sempre foi estratégica, principalmente depois do pré-sal, e isso foi fundamental para repassar informações para o grupo da Lava Jato, isso já está bem claro, né? E, claro, tinha no governo um presidente democrata, né? Portanto, a maneira deles agirem, né, são diferentes na forma, né, mas não mudam muito na essência, né? E, independente de ser governo de esquerda ou ser governo de direita, se não se aliar com seus interesses, vai haver retaliação, né? O governo Bolsonaro, ele adotou uma política de alinhamento, né, como acho que nenhum país do mundo fez, como nenhum presidente do mundo fez, né? Com o Donald Trump, foi um alinhamento pessoal. Foi um alinhamento pessoal. Até o governo de Israel reconheceu
a eleição de Joe Biden, né? E até agora, o Bolsonaro provavelmente ele só vai reconhecer quando o Donald Trump fizer isso. Tá? Portanto, demonstra um alinhamento que é um comportamento pessoal e que ele confunde com os interesses do Estado brasileiro. Ele vai ter que reconstruir essa relação. Né? Ele já demonstrou que ele não tem habilidade política e tem um Ministério de Relações Exteriores nas mãos, e seguramente vocês que são de relações internacionais devem apropriadamente, né, seguramente, analisar o comportamento desse ministro de Relações Exteriores, né, e de toda a estratégia dessas relações internacionais do Brasil, né, com os Estados Unidos e com o mundo. Quer dizer, na verdade, é com os Estados Unidos, porque as decisões do Brasil com o mundo se refletem nas relações do Brasil com os Estados Unidos. Né? E eles não têm habilidades políticas, eles se alinham à ala ideológica, àquele guru lunático que mora lá nos Estados Unidos, né? Que fica só jogando confusão pelas redes sociais. Eu nem gosto de fazer propaganda, né? O nome desse indivíduo, né? Mas é ele quem dá a tônica, né, de toda essa estratégia que é adotada aqui pelo Ministério das Relações Exteriores, assim como outros ministérios, assim como era com o Entraub no MEC, né, como esse ministro do Meio Ambiente, o Salles, né, e também a ministra Damares, todos eles seguem esse alinhamento ideológico desse guru lunático, né? Portanto, eles não têm habilidade política para refazer esse caminho que eles tomaram. Né? Então, eu não sei como é que eles vão agir. Eu não sei como é que eles vão agir com o governo democrata, principalmente porque a política em relação ao meio ambiente vai ser a que mais vai gerar atrito. Isso já foi explicitado para o mundo todo, né, no debate que houve entre Biden e Donald Trump. Né? Então, o Biden foi muito explícito nessa questão. Né? Então, em relação a isso, já é um primeiro problema. Né? Então, logo o Joe Biden assume como é que vai fazer com essa política ambiental absolutamente destrutiva e criminosa que é adotada aqui no Brasil em relação à natureza, em relação à vida de uma forma geral. Né? Então, é difícil prever, né, como é que isso vai ser. Né? O que a gente pode dizer, em linhas gerais, é que vai haver atritos e se o governo Bolsonaro não ceder, seguramente vai haver bloqueio econômico ao Brasil. Né? Disso eu não tenho dúvida. É muito interessante, professor, o que foi falado sobre os agentes do governo Bolsonaro, até porque eu acabei de ver aqui a notícia sobre o Mourão, né, que ele falou que pessoalmente ele reconhece a vitória e que a vitória já se tornou irreversível, e a gente vê o tanto que os personagens do governo, eles não estão na mesma sintonia, né, porque se o presidente e o vice, eles não têm o mesmo discurso, a gente já vê qual que é a dificuldade desse governo de seguir a palavra, né? Então, é muito interessante essa análise, igual o senhor falou, a gente faz muito isso em relações internacionais e isso, hoje em dia, pela disseminação da internet e tudo mais, as pessoas todas podem ter esse tipo de discussão muito mais abertamente do que antigamente, né? A próxima pergunta é da Aimee Gonçalves. Ela perguntou se o senhor acha, o senhor não, né? Se o professor acha que com a vitória do Biden e da Kamala, a política rígida sobre os imigrantes serão afrouxadas. Bom, eu tenho certeza que sim, né? São posturas políticas bem diferentes, né? Claro, há sempre alguns limites, né? Porque os Estados Unidos é um país que vive sob tensão, né? Ele é o país mais poderoso do mundo. Para manter esse poderio, em todo esse processo de extensão, né, desse poder, os Estados Unidos criou muitos inimigos, né, em diversas partes do mundo, principalmente no Oriente Médio, mas não só lá no Oriente Médio, em diversas outras partes do mundo. Quer dizer, é um Estado que tem
bloqueios contra diversos governos, e não só bloqueios advindos do governo Trump, que já advém de outros governos, inclusive, né? Portanto, evidentemente, por esse poderio que ele exerce, ele tem muitos inimigos, e dentre esses inimigos, muitos daqueles que são fundamentalistas, né? Que é uma expressão para a gente dizer que é um radical religioso, né? Cuja vida está dedicada a esses princípios religiosos, né? E que o fanatismo indica que a morte é uma libertação, né? A gente viu recentemente outros ataques acontecendo na Europa, né? Principalmente na França, mas não só na França, aconteceu também na Alemanha e em outros países, né? E alguns deles assumidos pelo Estado Islâmico, né? Que eu não tenho dúvida também que deve estar se aproveitando dessa dispersão. Eles foram obrigados, eles foram derrotados, né? E estão se dispersando, muitos dos seus membros estão voltando para os seus países de origem, né? E eles estão nessas sociedades que eles entendem como que eles odeiam por esses valores e principalmente pelos ataques que fazem às suas divindades, né? Aos seus líderes religiosos, como foi no caso desses ataques na França, né? Então, e os Estados Unidos dentre todos esses países, aquele que detém, digamos assim, esse ódio acumulado por diversos segmentos, né? Que são chamados de terroristas e que são fundamentalistas dispostos a cometerem ataques terroristas em qualquer parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Portanto, é evidente que eles vão flexibilizar, né? Creio que com algumas limitações, porque se o Joe Biden ele deseja aquilo que ele está falando, que é tentar uma reunificação da sociedade estadunidense, ele vai ter que ceder em algumas posições, né? E, principalmente, em algumas dessas que o Donald Trump defendia para esse seu público interno, portanto, para essas políticas nacionalistas, né? Senão ele vai manter o Donald Trump fustigando com essas posições e angariando o espaço e tornando difícil, inclusive, o seu governo. Então, vai haver uma flexibilidade, porque a plataforma política dos democratas ela é mais flexível em relação aos imigrantes do que dos republicanos, né? Então, eu não tenho dúvida que haverá essa flexibilização. Certamente, nós não vamos ver aquelas atitudes absurdas, né? Nazistas, neonazistas, né? De separar pais de filhos, mandar os pais de volta e as crianças ficarem presas, detidas em jaulas, como nós vimos em diversas cenas, né? De crianças que foram retiradas de seus pais à força, né? Então, seguramente, eu creio que essas cenas nós não vamos ver. Vai haver mais flexibilidade, mas com essa situação toda em relação a essa política de proteção, né, aos ataques terroristas que os Estados Unidos têm, e o ato patriótico não foi eliminado no governo Obama, ele continua, o Patriot Act, né? Portanto, eles vão usar isso dentro daquilo que eu falei de doutrina de segurança nacional, né? Então, sempre havendo um limite para essa flexibilidade. Professora, até agora não tivemos mais perguntas, né? Além de fala interessante, muito bom, excelente reflexão, etc. Então, o senhor tem mais alguma consideração? Eu só queria o seguinte, talvez até dessa provocação que eu faça surjam alguns questionamentos, né? Eu tenho dito, inclusive, aos meus alunos e alunas de geopolítica, eu sempre corrijo, né? Quando se referem a quem nasce nos Estados Unidos, ou quando faz referência àquele Estado-nação, né? Como americano, né? É claro que, do ponto de vista cultural,
isso se tornou comum falar dessa maneira. Mas é do mesmo jeito que se torna comum também falar que todo médico é doutor, todo advogado é doutor, todo arquiteto é doutor. Eu sou doutor e ninguém me chama de doutor. Mas um médico não é doutor e as pessoas chamam ele de doutor. Assim como o advogado ou juiz. Aliás, se não chamar o juiz de doutor, você perde uma ação, certo? Então, veja só. Os Estados Unidos nasceu como um país sem nome. A história dos Estados Unidos é assim. Né? É claro que houve mudanças do ponto de vista da maneira do comportamento, da estratégia, das relações que foram sendo estabelecidas, que foi sendo imposto para a América, de uma maneira geral, essa situação e essa condição de uma utilização do termo americano para se referir aos Estados Unidos. Então, isso vem do Destino Manifesto, lá da primeira metade do século XIX, né? Quando, pelo poder religioso, né, se convencionou dizer e se disseminou na sociedade que os Estados Unidos estava predestinado a conduzir os destinos da América. Né? Então, com isso, o Destino Manifesto se torna um condutor da política dos Estados Unidos. Né? E aí, claro, tem toda uma estratégia que vai ser adotada, principalmente, primeiro por Alfred Marra, né? A necessidade de ligação entre os dois oceanos, né? O Pacífico e o Atlântico, e aí vem, por influência dele, da criação do Canal de Panamá, né? Tem toda essa ligação que já começa a fortalecer o poderio econômico dos Estados Unidos, porque diminui, né? Era necessário ir até o final do continente americano e circular lá pelo Cabo da Boa Esperança para voltar para outra costa dos Estados Unidos. E o Canal de Panamá encurta exatamente essa distância, né? E amplia o poder e o controle marítimo dos Estados Unidos naquilo que vem dentro da influência geoestratégica do Alfred Marra, né? Aí, com todo esse poderio, os Estados Unidos, ele cresce, digamos assim, em termos de ampliação do seu poder, de sua política, para exercer a influência na América de uma maneira geral. E faz guerra com a Espanha, né? E expulsa a Espanha do controle que ela exercia sobre muitos países latino-americanos, inclusive Cuba, né? E aí os Estados Unidos vai exercer uma nova forma de colonialismo, colocando no poder governos quase que fantoches, né? Submissos aos seus interesses, né? Amplia essa influência e daí vem toda aquela expressão que passam a ser considerado a América como quintal dos Estados Unidos. E logo em seguida, no final do século XIX, então, portanto, vem a política do Big Stick, do grande porrete, né? A doutrina Monroe, né? Em que eles dizem, não coloque a mão na América, não. Quem vier botar a mão na América aqui vai ser retaliado, vai ter guerra, né? Então, a América para os americanos. E a partir disso aí, de toda a disseminação dos valores culturais dos Estados Unidos, e o cinema vem e amplia isso, e a submissão das colônias, né? Ou dos países que se submetem aos interesses dos Estados Unidos, e de uma elite que também se submete a esse poderio cultural, passa a denominar todos aqueles que nascem nos Estados Unidos e aos Estados Unidos da América como a América. Mas a América é o continente, não é o país. O país chama-se Estados Unidos da América. E é claro que dentro dessa polarização, a direita começou a atacar quem chama os Estados Unidos, né, que nasce nos Estados Unidos, de estadunidense, né? Mas já estava havendo, inclusive, uma reformulação nos livros didáticos para exatamente ter essa compreensão que, do ponto de vista histórico, é o correto. Então, os Estados Unidos nasce como, do jeito que eu expliquei atrás, por uma escolha dos estados. O nome do país chama-se
Estados Unidos da América. Né? Houve um tempo que no Brasil era Estados Unidos do Brasil. Se não me engano, perdurou até 1969. Né? E depois que veio a República Federativa do Brasil. Né? Então, lá não, se mantém desde o início. A Constituição dos Estados Unidos, ali tem uma série de emendas importantes, mas ela não muda substancialmente. Né? Então, chama-se Estados Unidos da América. Né? Quem nasce nos Estados Unidos são estadunidenses. Então, eles são tão americanos como nós somos, como os argentinos são, como os colombianos são. E na Europa, são europeus, quem nasce na França, quem nasce na Grã-Bretanha, quem nasce na Alemanha, e assim sucessivamente. Né? Africano, quem nasce no continente africano, e não somente quem nasce na África do Sul. Né? Quem nasce na África do Sul é sul-africano. Né? Então, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Né? Então, eu queria finalizar, né, esclarecendo exatamente isso, né, porque é assim que se conta a história. Né? A história ela não pode seguir ao sabor das ideologias. Muito embora nós que somos da área de humanidades, das chamadas ciências humanas, somos acusados exatamente de tentar imprimir ideologia na maneira como nós conduzimos o conhecimento, né, do processo histórico, sociológico, da sociedade, de uma maneira geral. Né? Mas nós partimos da realidade concreta, objetiva, como de fato as coisas são. Né? Pode-se ter um olhar diferente sobre elas, explicar por que, culturalmente, os Estados Unidos passa a ser chamado de América. Né? Aí você tem uma justificativa cultural para explicar exatamente isso. Eu não considero, se alguém, em alguma prova minha, se referir aos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos como americano, ou os Estados Unidos como América, eu não considero propriamente um erro, eu faço as devidas correções. Né? Mas não é a América os Estados Unidos. Assim como não é também Norte-América, norte-americano, porque norte-americano inclui o México e o Canadá. Né? E aí nós não podemos excluir a América e Canadá ou simplesmente colocar México e Canadá como mais um estado dos Estados Unidos. Não é verdade? Então, seria só esse acréscimo final, Júlio, mas eu fico ainda à disposição, né? Caso você queira colocar mais algum questionamento ou alguém tenha feito mais alguma questão aí. Tá bom? Não, professor, a gente só teve um comentário do Jean Carlos falando que esse uso era para intimidar também os outros países do novo continente, né? Agora, outra questão é que a gente está tentando enviar o link de confirmação de presença pelo chat e, por algum motivo, sempre que a gente envia mensagem com o link, ela não está sendo entregue aqui pelo chat do YouTube. Então, a gente vai pedir, por favor, para... a PUC acabou de mandar, então, por favor, quem puder preencher aí o negócio. E em questão de perguntas, eu acho que não temos mais nenhuma, né? Júlia. O pessoal tá... Ô, Júlia, Oi. Só em relação a isso, né, que o Jean Carlos falou, é importante lembrar, e ele tem razão, que de fato houve um movimento na América, né, de libertar as colônias, né, deflagrando as suas independências e com o propósito de uni-las exatamente como um Estados Unidos da América, né, como era, digamos assim, a Europa, né, que foi, claro, não era essa denominação, evidentemente, mas uma unidade dos países latino-americanos, e isso foi conduzido por Simão Bolívar, chamado exatamente de o libertador das Américas, né?
responsável por libertar diversos países, Equador, Venezuela, né, Bolívia, Colômbia, né? Então, havia, de fato, todo esse movimento revolucionário, né, que pretendia criar aqui uma América forte, né, com a junção de todos essas antigas colônias e desses países que decretavam a sua independência. Então, a proposta, só para completar exatamente isso que o Jean falou. Então, assim, eu, de minha parte, finalizo, Júlia, quero lhe agradecer, né, pelo convite, né, dizer que vocês têm todo o meu apoio sempre que precisar, né, e também na luta que vocês desenvolverem aí, a juventude tem um papel e importância fundamental, e o centro acadêmico é a base de todo esse processo de fortalecimento das entidades gerais, seja a UE, né, e seja a União Nacional dos Estudantes, da qual eu tenho orgulho de já ter sido diretor dessa entidade, e mais orgulho ainda por ter o meu filho, Iago Montalvão, como presidente atual da União Nacional dos Estudantes. Então, vocês têm sempre o meu apoio, porque eu vim do movimento estudantil, me formei politicamente no movimento estudantil, é uma escola política fundamental, essencial, e nós estamos precisando exatamente de formar mais lideranças, né, jovens, com essas características que eu disse logo anteriormente, né, com espírito revolucionário, com empatia, né, com sentimento de solidariedade e de construção de uma sociedade mais igualitária e, evidentemente, derrubando todos esses muros, né, que constroem essas perversidades que nós temos aí. Tá? Então, obrigado, um abraço para a professora Aline, né? Obrigado a todos que estão por trás desse projeto e a todos os diretores do Centro Acadêmico e, evidentemente, aos que nos assistiram aqui. E, repito, me sigam no meu canal e leiam o meu blog Gramática do Mundo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada também a todos que assistiram a gente, né, nessa sexta-noite. Também ao Ícaro, que estava auxiliando a gente aqui como técnico. A gente queria agradecer a todos que participaram desse momento. Foi a nossa primeira live do Circuito Ciência em Casa, né, do curso de Relações Internacionais. Então, o professor Romualdo inaugurou aí nosso circuito. E a gente espera, em outras oportunidades, poder trazer discussões tão relevantes, né, em toda essa questão política, estudantil. A gente do movimento estudantil, a gente sabe da importância, né, até porque a gente entende como nós somos representação dos alunos da universidade, assim como as representações lá fora são da sociedade. Então, a gente agradece muito essa oportunidade de trazer isso para as pessoas essa noite. E, professor Romualdo, eu pessoalmente agradeço a sua participação, a sua prontidão aí desde aquela vez que a gente conversou. E vamos encerrar a live por aqui. Bom fim de semana para todo mundo. E logo mais nas nossas redes, @carisvim, a gente vai estar divulgando quais serão os outros eventos do curso de Relações Internacionais para o Circuito Ciência em Casa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O vestibular social da PUC coloca você no centro da mudança que deseja ver no mundo. E você ainda ganha bolsa de estudo de 50%. Escolha seu curso e inscreva-se já. Faça a prova ou utilize sua nota do Enem.